Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Milton Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salvai-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Podemos assentar. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência está por iniciar a presente sessão. Essa presidência indica o vereador Estevão Nogueira como secretário ad hoc. A sessão está suspensa por 1 minuto. Essa presidência comunica a casa serão enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas. Adalberto Mociaro, Alzira Gomes, Ana Torres dos Santos, Antônio Pedronese, Benedita Cesário de Almeida, Cecília Otani Marostegan, Delson Santos de Jesus, Edson Honorato Domingos, Geraldina de Moraes Orlandini, Guiomar Teixeira Martins Magri, Hilda Mercedes Salazar de Vento, Jacira de Lima Guedes, Jorge Henrique Pérez, José Fiovo Hadi, Luiz Fernando Miranda, Luiz Carlos Morito, Luísa de Melo Souza, Luísa Pelais Teixeira, Maria Aparecida de Moraes Leite, Maria do Carmo Galindo Gato, Maria Isabel Pereira, Maria José de Jesus Silva, Maria Madalena Almeida, Mário César Schmidt, Mário José Furtado, Marisa Martins Moraes, Nelson Barbosa, Nicanor Martins da Silva, Ronaldo César Espadotim, Ruth Rossini, Vitor Luiz dos Santos Batista, Vinícius Vieira da Silva, Zenaide Rosa de Silva Bela, Zilda Terezinha Zovico. Eu agradeço ainda em pé, além das pessoas falecidas, nomeadas pelo vereador Estevão Nogueira, queria pedir 1 minuto de silêncio pela morte do senhor Victor Argenton, pai do nosso funcionário, o Dilson Argenton. Então, 1 minuto de silêncio. Podemos nos assentar. A presidência solicita a primeira secretária da mesa, vereadora Érica Tanque, que proceda à leitura na matéria do expediente. E a gente começa com o item 1, com as matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 18 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente,
venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nessa Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, todos de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A presidência recebe o ofício e informa os vereadores que está à disposição na secretaria. Passaremos agora, senhor presidente, para as matérias vindas dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Pois não. Projeto de lei número 88/2018 perpetua o nome de Antônio Sequinato, a praça localizada na rua Caetano Vivona, esquina com rua Jatobá, Jardim Santa Catarina, Limeira. Antônio Franco de Moraes. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei 89/2018 perpetua o nome de senhor Sebastião da Silveira Prado, na rua projetada 10B, do Jardim Residencial Regina Batistelli, vereador Mir do Lanche. A presidência recebe projeto de lei e encaminha às comissões competentes. Projeto de lei número 90/2018 institui a campanha Coração de Mulher e dá outras providências. Vereadora doutora Mayra Costa. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 91/2018 inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa em homenagem ao Imaculado Coração de Maria. Vereador Helder do Táxi. A mesa recebe esse projeto e encaminha às comissões competentes. Projeto de lei 92/2018 institui o sistema de outorga dos semáforos sonoros no âmbito do município de Limeira e dá outras providências. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei complementar número 10/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos no município de Limeira e revoga expressamente a lei 2923 de 15 de maio de 98 e dá outras providências. Vereador Vaguinho da Santa Luzia e Marco Antônio Xavier. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 18/2018 institui a distinção honorífica aos advogados diploma Dr. Roberto de Andréia no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e dá outras providências. Vereador Estevam Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Dispõe substitutivo número 16 ao projeto de lei número 34/2018. Dispõe sobre a realização de vistoria em pontes e viadutos integrantes do sistema viário do município de Limeira. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos agora, senhor presidente, aos requerimentos. Sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, por ainda continuar um número muito grande de requerimentos, Mais de 140. mais de 140, quero fazer o pedido para que a gente leia a ementa, o título, a ementa, o número e o autor, para que a gente possa ganhar tempo aí na leitura dos requerimentos. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marco Xavier. O que é, presidente? Leitura dos requerimentos, a ementa, o número e o autor. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. A leitura, senhora secretária, conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento 111/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre o serviço 156. Vereadora Constância Félix.
Em discussão. Não havendo a executivo. Requerimento 112 requer informações sobre obesidade infantil no âmbito municipal. Vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 113 requer informações sobre programas de suplementação nutricional. Vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 114/2018 requer informações sobre endocrinologistas na rede municipal de saúde. Vereadora Érica Tanque. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra é a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, é somente uma sequência de requerimentos buscando informações para saber como anda principalmente o quesito de obesidade em nosso município, para que a gente possa pensar e auxiliar na área da saúde. Somente isso, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo a executivo. Requerimento 115 requer informações sobre resolução do CONTRAN que prevê multas a pedestres e ciclistas. Érica Tanque. Em discussão. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra é a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, esse requerimento já está na casa há muito tempo e, devido à demanda do número de requerimentos, até já se passou realmente para o ano que vem o início dessa norma que é federal, dessa lei que é federal e que visa a parte da educação no trânsito e começa-se aí a possível cobrança de multas de pedestres e ciclistas, e eu indago nesse requerimento sobre como iríamos proceder na cidade referente a isso, visto que em muitos locais nem mesmo a faixa de pedestre temos. Então, nós temos aí um ano para aprontar a cidade, na verdade, para que os pedestres possam realmente ter à disposição faixas de pedestres em todos os lugares e também solicito uma campanha efetiva de esclarecimento, visando que isso também visa a segurança do próprio pedestre e também dos ciclistas. Então, uma campanha de conscientização referente às normas de trânsito é de suma importância para que a população de Limeira esteja protegida, tanto o pedestre, quanto ciclistas, quanto os motoristas dos veículos. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo a executivo. Requerimento 116 requer informações ao Poder Executivo sobre as caçambas de lixo na zona rural de Limeira. Vereador Mir do Lanche. Em discussão. Gostaria, presidente. A palavra é o vereador Mir do Lanche. Nobre presidente, nobres pares, esse requerimento visa a grande quantidade de lixo acumulado, onde existe caçamba de lixo na área rural. E, segundo o secretário, está sendo feito compra de novas caçambas, mas, infelizmente, a demanda na área rural aumentou demais, principalmente o pessoal com chácara de recreio e moradia também. Até seria bom esse projeto que está na casa aí, eu não consegui ler ele completo, mas se existe alguma possibilidade de aumento nos pontos de recolha onde vai ficar as caçambas, porque tanto aqui na estrada do Zé do Pote, ou lá nos Pires e outro lugar que tem, você chega, é uma vergonha, o tanto de lixo jogado. Uma de falta de consciência, infelizmente, de muita gente que põe de qualquer jeito, mas a ideia é essa. Muito obrigado aí. Continue a discussão. Eu gostaria, Desejo senhor discutir, presidente. senhor presidente. Também quero. Primeiro a Érica Tanque, depois o Helder do Táxi. Senhor presidente, parabéns ao vereador Mir do Lanche. Esse assunto também tenho pedido soluções quando se trata da área rural. Infelizmente, temos caçambas em péssimo estado. Muitas delas, muitas vezes, chegam nesse ponto por pessoas que acabam ateando fogo a esse lixo. A quantidade é menor do que a necessária.
Também já estive com todo o pessoal da Associação dos Moradores dos Pires pedindo providências. Isso já é uma demanda bem antiga, Mir, de colocação, não só ali na região dos Pires, mas tenho vários requerimentos e indicações referente a isso. Me uno a você, parabéns pelo requerimento. Precisamos urgentemente cuidar da nossa área rural, principalmente que temos agora uma nova lei nessa casa, tratando, melhor dizendo, das chácaras de recreio, um dos grandes motivos do aumento que temos de lixos na área rural. E também, como sendo a cidade uma cidade de interesse turístico, é muito importante que a gente demonstre uma atenção especial à nossa área rural, porque muitos são os que procuram a nossa cidade com esse objetivo de passar o final de semana e poder conhecer a nossa região. Parabéns ao vereador Mirdolândia. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, outros que nos ouvem pelos meios de comunicação, parabéns, Mir, pelo requerimento. Só para reforçar esse requerimento, tem alguns lugares que foram tirados a caçamba, por exemplo, ali na estrada, na LIN 326, no bairro do Pinhal, como foi tirada a caçamba, estão jogando lixo no chão. Eu fui lá com o Maurício, quero agradecer ao Maurício, pediu para fazer a limpeza na semana, quando foi na outra semana, foi lá, já estava de novo. O pior é que esse lixo fica no chão, contaminando o solo, e quando chove, tem um que fica bem próximo a uma ponte, o rio. Quando chove, ele leva também para o leito do rio, contaminando até o rio. Então precisa urgente, que tinha caçamba. Até o ano passado tinha caçamba. Nessa estrada 326, na linha 326, foram tirados, agora estão jogando lixo no chão. Então, uma necessidade urgente de tirar, além do fogo, contaminando o solo. Também tem outros lugares que foram tirados. Eu não vou lembrar agora, que é no bairro Pinhal mesmo, que fica perto de uma ponte. E também lá nos Pires de cima, segundo o Gabriel, diz que será instalado algumas caçamba em alguns condomínios que tem lá, na estrada 340, com a 117, na bifurcação lá na frente, porque o pessoal andava 3 quilômetros para jogar o lixo. Então agora estão pedindo uma área, onde que foi doada um pequeno espaço lá para colocar a caçamba. Então, só que eu espero que coloque a caçamba rápido nesses outros lugares, que já está contaminando o solo. Imagina quando chover agora, com essa chuva toda aí, levar todo aquele lixo para o rio. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Quero parabenizá-lo por esse requerimento. Inclusive, vereador, eu fiz esse questionamento também já no começo do ano passado, num requerimento de número 19, questionava a prefeitura exatamente sobre esse assunto. Vários moradores têm me procurado com relação à coleta de lixo, já falei isso há algum tempo atrás, inclusive tenho mais requerimentos nessa linha também. Eles relatam, né, como eu já disse outro dia, o cheiro, eles relatam a questão dos animais, de bichos, né, de ratos, baratas, mosquitos, escorpiões, enfim, que tramitam e que trazem, inclusive, doença. O Executivo, inclusive, já respondeu ao meu requerimento, nobre vereador, informou que em 11 pontos a coleta é realizada diariamente. Vamos frisar, entre aspas, diariamente. E em outros 5 pontos, pastor Nilton, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. O que eu acho muito estranho nisso é que não é possível locais na área rural que a gente passa e a gente vê, inclusive eu posso citar, que é uma área muito próxima lá do meu trajeto, indo na Limeira Piracicaba, tem ali uma rotatória, não passa 3 vezes por semana. E essa resposta eu tive de que essa coleta em alguns locais são feitas diariamente. Eu fico um pouco preocupada, se não fizesse diariamente, o que seria então? Porque aquilo está transbordando, senhor presidente.
Aquilo transborda, aí você pergunta para os moradores, não é isso que tem nos dito, que está retirando esse lixo, né, todos os dias. Então, é um assunto que a Érica, inclusive, comentou, que também tem feito vários requerimentos, a vereadora Érica. Então, é um assunto que nós temos que estar muito atento com a questão ambiental, inclusive. Nós estamos falando também da questão ambiental. Esse lixo não deve ficar por mais de um dia nesses locais. Então, eu peço encarecidamente que as pessoas que respondem por esse departamento, que tomem ciência com relação a esse assunto, porque aqui na Câmara Municipal, os vereadores estão muito atentos, e nós vamos continuar cobrando. Por enquanto, estou calma com relação a esse assunto, mas ele já está incomodando bastante por conta das pessoas que têm me procurado, senhor presidente. É isso, muito obrigada. Vereador Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, demais ouvintes. Realmente, eu quero parabenizar o vereador Mir. É algo que a gente discute sempre aqui na casa. Eu tenho um pedido feito do bairro São João, eu acho que desde o primeiro ano da minha gestão. Só que, assim, é um pouco complicado. Esse requerimento, quando eu fiz, ele veio a resposta de que tem que ter nova licitação para estar incluindo os novos bairros. E eu vejo assim como muito preocupante, porque, como já foi dito aqui, as pessoas acabam queimando o lixo, presidente, porque não tem o que fazer. Fora isso, tem os cachorros que morrem, né? Que além do abandono que as pessoas abandonam na área rural, às vezes eles acabam morrendo e fica também naquele local lá onde tem o lixo. Então, seria de grande importância a coleta de lixo se estender para a área rural. Eu sei que tem pontos que realmente passa todos os dias, e se for ver, vereadora Constância, tem certos pontos que teria que passar 2 vezes por dia para dar conta, principalmente final de semana. Agora, final de semana, a coleta do lixo, ela só não é feita 2 vezes no ano. Se eu não me engano, é dia 1º de maio, e tem muitos anos que eles trabalham no dia 1º de maio, e, se eu não me engano, no dia de Natal. Os únicos 2 dias. Seria só seria o Natal mesmo. Então, a coleta do lixo é feita na área urbana, em todos os bairros da cidade, 3 vezes por semana. E eu sei que na área rural também tem vários locais que passam, mas que agora a extensão de novas áreas e aumentar os dias de passar, ficaria por conta da licitação, que eu acredito que é de 5 em 5 anos. Seria isso, senhor presidente. Parabéns, vereador Mir, pelo requerimento. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. 117 requer informações ao Poder Executivo sobre a compra e distribuição do leite Modulem. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Esse requerimento de número 117/2018 fala a respeito do leite, conforme a secretária mencionou. Que a Secretaria de Saúde está um caos, a gente já estou cansada de falar aqui nesse microfone. Está um caos mesmo, isso não é novidade para ninguém. Já falei na semana passada que são 13 mil pessoas na fila para conseguir consulta, falta de medicamentos, falta de ambulância e falta secretário. Inclusive, eu estou pesquisando aí alguns nomes, até aqui na Câmara andei pesquisando esses dias, tem alguns nomes para a gente indicar para o prefeito. Quem sabe ele consegue aí encontrar um aqui com a gente indicando alguns. Uma reclamação que recebi várias vezes no meu gabinete foi a falta do leite Modulem. Infelizmente, esse requerimento está sendo lido hoje, senhor presidente, mas protocolei no mês de fevereiro, quando da falta desse leite estava atingindo várias pessoas aqui na nossa cidade. Acredito que os vereadores que são médicos poderão falar com maior propriedade desse leite, né, o que ele significa para os usuários. Trata-se de um suplemento alimentar, é tudo que eu sei, para recuperar o estado nutricional do paciente, que possui doenças e que impede de ter uma alimentação normal. Com o uso desse leite, a pessoa consegue voltar a ter uma alimentação normal e ser mais saudável.
E a falta desse suplemento acaba agravando a situação da pessoa. Fiz algumas pesquisas de preço. Uma lata de 400 gramas desse leite custa R$300. Esse valor é praticamente, senhor presidente, 1/3 do salário mínimo. Esse problema é mais ocasionado pela falta de gestão do senhor prefeito e do secretário da saúde, do secretário interino. Eles esperam as coisas acabarem para depois iniciar a contratação. Isso não é um caso isolado, ocorre a mesma coisa na educação com compra de alimento para merenda. O senhor precisa acordar, senhor prefeito, e pensar no povo que depende da ajuda do poder público. O senhor, como prefeito, deve prezar, acima de tudo, pela população. Então, eu faço esse requerimento, pedindo, inclusive, que forneça cópia integral do último processo licitatório para o leite Modulem, que informe quantas pessoas cadastradas na prefeitura necessitam do leite Modulem, qual a previsão de entrega desse leite e quando é que vai voltar essa demanda no nosso município. Falar da Secretaria de Saúde é falar de alguma coisa que está todos os dias nos nossos gabinetes e onde nós andamos. Né, a gente que anda um pouco mais, não sei, né, a gente anda, acredito que andam bem, até ando bastante. E a questão da saúde, para mim, esse assunto é o que mais as pessoas nos procuram. E nós não temos como ajudá-los. Infelizmente, senhor presidente, eu lamento essa gestão com 1 ano e meio praticamente e ainda não solucionou de forma que convença qualquer um de nós de que a coisa está boa, conforme o próprio prefeito disse, que está tudo certo, que não é um problema realmente da consciência das pessoas. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui que nós continuamos com um prefeito inoperante, um prefeito desumano e um prefeito que não consegue ouvir as pessoas, um prefeito que não tem um olhar, principalmente para as pessoas mais carentes, age como se ele não tivesse tido um voto dessas pessoas. Fico triste por estar aqui falando isso. Fico triste porque a nossa cidade, em 1 ano e meio, só tem até hoje reclamações. Gostaria de pegar esse microfone e não falar nada, ou falar muito pouco, mas eu sei que se eu me calar, com certeza ficarei muito decepcionada comigo mesma, porque eu estou aqui representando uma população de 310 mil habitantes, sofrendo com a incompetência desse nosso prefeito. Espero em Deus que ele consiga logo arrumar um secretário para que a gente tenha aí pelo menos alguém que a gente pode falar, perguntar, porque hoje nós não temos exatamente uma pessoa que está atuando o tempo todo nessa secretaria. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. 1.8 requer informações ao Poder Executivo sobre as medidas que estão sendo tomadas em relação às flanelinhas na área central. Vereador Mir do Lanche. Em discussão. Gostaria. A palavra, vereador Mir do Lanche. Esse requerimento visa muitas reclamações de muitos munícipes que estacionam em qualquer lugar do centro e já é ali abordado por muitas pessoas que ficam olhando o carro e de repente até cobra antes, e se você não der o risco de riscar o carro ou fazer alguma depredação, então a ideia desse requerimento se está sendo cumprida a lei do município em relação às flanelinhas. Continue a discussão. Quero discutir. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, mais um assunto que vem. Quero parabenizar o vereador Mir do Lanche por esse requerimento, pela preocupação que eu percebo que o senhor também tem com esse assunto. E a atuação dos flanelinhas da nossa cidade é um problema muito grande, principalmente na região central, inclusive ali pegando a Igreja da Boa Morte, a Matriz, a gente percebe ali uma aglomeração muito grande de carros, né? Toledo Barros, e a gente tem visto vários flanelinhas, chamados flanelinhas, e eu tenho conversado com alguns deles, e o que eu percebo é que muitos não são aqui da cidade.
Eles são de fora, eles dormem na rua e durante o dia eles vão, né? Eles vão até as pessoas que estacionam os carros e ali ele pede ali uma moedinha, enfim. E o que nós temos é uma situação que está totalmente irregular. Essa pessoa não tem nenhum registro, nenhum cadastro, ninguém sabe nada sobre essa pessoa. E eu gostaria de falar aqui da diferença que tem entre o guardador de carro, que é uma profissão regulamentada pela Lei Federal 6.242/75, que estabelece alguns critérios para atuação dentre os registros na Delegacia Regional de Trabalho. Então, o flanelinha, ele não tem... por favor, o microfone está aberto aí. O que nós precisamos é ter consciência de que o flanelinha é uma coisa e o guardador de carro é outra coisa, né? Então, nós precisamos, é um problema que nós temos aqui e que nós precisamos resolver isso rápido. Pensando nisso, eu fiz um projeto de número 221/17 que proíbe a atividade irregular dos flanelinhas na nossa cidade. Para fundamentar o projeto, eu também fiz um requerimento 1030/17, questionando a prefeitura se possui algum controle, algum registro, ou se fiscaliza essas pessoas que atuam como flanelinha ou guardadores de carro. A resposta foi que não há nenhuma fiscalização ou registro qualquer na prefeitura. Por isso, acredito ser de grande importância um projeto que regulamente a situação dessas pessoas. Então, é muito bem-vindo o seu requerimento, nobre vereador. É um assunto também de total importância para a nossa cidade, pois sabemos aí que é uma reivindicação e o constrangimento que nós ficamos quando os munícipes têm quando encontrando essas pessoas e de uma forma muito agressiva eles nos abordam e isso traz muito descontentamento, porque nós já temos os nossos impostos e nós temos ainda que ajudar no flanelinha, porque ele não está olhando o carro, ele é um pedinte. Então, temos que estar atento com o olhar nessa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra, vereador Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem, Constância, eu acho que nós fizemos um projeto semelhante, né, nessa questão. Realmente há uma dúvida na questão do flanelinha e do guardador de carro. Então, pela Constituição Federal, e já é regulamentado, apenas tínhamos feito, né, e no meu constava isso, de fazermos justamente essa regulamentação. Então, essas pessoas, elas seriam inscritas na prefeitura, teriam crachás, teriam, né, teria que trazer essa questão da judiciária, que não tem comprovante, justamente que se a pessoa se colocar como está olhando o seu carro, guardando o seu carro, essa pessoa ela tem uma identificação. Né? E do lugar, como ela faria, onde essas pessoas seriam vistas, né? Onde elas ficariam, vamos dizer assim. Não seria um emprego, logicamente, pela prefeitura, mas elas seriam regulamentadas pela prefeitura. Ou seja, elas teriam inscrição e poderiam ser, vamos dizer assim, vigiadas, vamos dizer assim, ou dependendo do local, a gente saberia as pessoas que ali estariam e fariam. Então, eu acho que fica, parabéns, Mi, por né, esse requerimento da gente realmente ver como funciona, porque a gente sabe que, principalmente no centro da cidade, se mistura. Né? Tem essa questão das pessoas que não são de fora, que estão pedintes, que estão sobrevivendo por causa disso, e a maioria dos guardadores de carro também, ou ditos flanelinhas, eles também muitas vezes sobrevivem disso. Mas para a gente poder ter confiança, vamos dizer assim, eles precisam estar regulamentados. Muito obrigada. Continue a discussão. Quero discutir. A palavra, vereador Toninho Franco. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público presente e aos meios de comunicação. Também fiz um requerimento, mais ou menos parecido. Assim que chegar a resposta, o vereador Mir, a gente, se puder passar para a gente agradece. E esse requerimento que eu fiz, pedindo justamente informação sobre uma lei, um decreto de lei, que na realidade já existe. Né? Essa lei, ela foi feita em 2000, do Silvio Félix, né? Já existe essa lei, onde existe a proibição dos guardadores de carro, né, na cidade,
e a não ser local pré-determinados. Então, não sei, nesse questionamento, eu pergunto aonde estão feitos, quais são os lugares previamente definidos. Então, os lugares proibidos já podem ser proibidos, por exemplo, na região central, é uma região que, com certeza, se não estiver, deve ser proibido, porque já tem, né, os agentes lá, e o pessoal lá que cuida também da área azul e tudo. Então, em outras áreas que estiver dando problema, pode ir regulamentando aquela região, aquele local, proibindo, porque eu mesmo tive certo problema aí anos anteriores, onde não tinha conhecimento, né, ainda não tinha conhecimento de pedir o cumprimento dessa lei para regulamentar aquele local como proibido, e não conseguia se retirar os guardadores de veículos daquele local, porque até então eu não poderia pedir o cumprimento dessa lei, pedir para que fosse regulamentado naquele local como proibido, que inclusive é um bairro também, né? Mas aquele local os guardadores de carro estavam indo, estavam entrando, até inclusive assim, colocando a cabeça e amedrontando as condutores e tal, exigindo praticamente, né? Exigindo para que a pessoa desse dinheiro. Né? Isso aí se torna até um crime, né? Uma ameaça, uma coação. Então, com essa lei que já existe também agora, eu quero estar verificando também esses locais e pedindo o cumprimento dessa lei para que seja determinada a proibição, e existem já penalidades, né? Penalidades já descritas aqui, regulamentadas, né? Que, veja bem, um guardador de carro nunca vai conseguir pagar isso, que é R$500 por dia de infração, né? Será corrigida pelos mesmos índices. E também, o que existe aqui, nessa lei, deixa eu encontrar aqui, que eu achei interessante, vou ler as perguntas, que nos últimos 12 meses, quantos infratores foram advertidos, porque existe também na própria lei advertência, multas pelos órgãos competentes, e qual é o valor da arrecadação, e quantos infratores também foram encaminhados, porque esses infratores podem ser encaminhados ao CEPROSOM, para a escola do trabalho, ou a outras oportunidades públicas de emprego e qualificação profissional, conforme determina a lei. O que eu até não verifiquei aqui no projeto é com relação ao que a doutora Mayra falou, né, de haver esse cadastramento na prefeitura, tanto cadastrar, porque tem alguma cidade que, além do cadastramento, dá uniformes para que as pessoas possam estar devidamente uniformizadas. Muito obrigado, presidente. É só isso. Alguém mais deseja discutir o projeto? Quero discutir. Depois o vereador, depois a vereadora Lubogo. Muito boa tarde, senhores e senhoras, público presente e aqueles que nos acompanham mediante o rádio ou a internet. Nós estamos diante de uma situação que pode não parecer, mas é grave, porque as pessoas não aceitam o guardador informal de carro, porque às vezes, como o próprio vereador disse, é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não está uniformizada, está sem crachá ou até mesmo de fora, que se aproveita da maneira de pedir nas ruas para poder se manter. Eu já disse que eu disse comigo mesmo, eu não voto nada aqui nesta casa que proíba ninguém de ganhar o seu dinheiro, e nem voto algo para proibir a pessoa que possa economizar algum dinheiro, de maneira alguma. Eu não voto. Agora, nós temos que achar uma solução. E a solução não é impedir, a solução é regulamentar. Agora, se a prefeitura, eu digo que o problema é grave, porque se a prefeitura regulamentar, ela se torna corresponsável por aquele trabalho. De repente, se uma pessoa for atropelada, quem vai responder? É a prefeitura. Se o guardador de carro for responder por uma avaria no carro, quem que é o último da fila que vai responder? É aquele que regulamentou. Mas eu até fiz uma indicação que através de uma ONG tem como. Se a prefeitura fizer um trabalho com a ONG, para que uma ONG venha cuidar desse pessoal, aí sim, e especificar onde pode e onde não pode. Eu acho um absurdo, lá no cemitério Parque, quando a gente chega para dar as condolências para uma família que está ali entristecida, já vem 3, 4 pedir dinheiro, você nem parou o carro direito, não é? Eu acho que ali deveria
sim, haver um controle da Guarda Municipal para que isso não acontecesse. Porque a família já está entristecida, porque perdeu um ente querido, porque está vindo visitar uma família que perdeu um ente querido, e chega ali, ela é constrangida por uma pessoa pedindo dinheiro e tem que dar adiantado. Ou então ele fala, posso olhar? Se você falar pode, você já está obrigado a dar um dinheiro quando você voltar. Se você falar não pode olhar, então você está sujeito a voltar e encontrar uma avaria no seu carro. Não digo que é em todos os casos, mas como que a pessoa vai ficar tranquila se ela disse não lá fora e o seu objeto de valor, porque um carro para muita gente não é, mas para muitas pessoas é um sonho de consumo. Ela conquistou, ela lutou, ela trabalhou, ela tem ali o seu automóvel e ela passa por uma situação dessa. Então, proibir, eu sou contra, mas regulamentar através de uma ONG ou através de uma associação, com certeza. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Lubogo. Parabenizar o vereador Mir por esse requerimento, a vereadora Constância Félix também, que eu sei que ela tem um projeto nesse sentido dentro da casa, que aliás um projeto que já veio para a pauta, mas teve uma emenda. Então espero que o projeto dela volta, né, para a pauta, que é um projeto nesse sentido, para regulamentação. E realmente a gente passa por umas situações difíceis, né? Na região central, ainda que na região central, eles pedem uma moedinha. O duro é, às vezes, na frente de um clube, à noite, que às vezes a pessoa sai para um passeio e é exigido o valor, e antecipado, e não é menos que R$10. O valor é exigido, antecipado, e é um valor alto, porque eu acredito que R$10 é caro. A pessoa tem que dar o que pode, mas é exigido ali na frente. Tem a outra questão também do cemitério, quando a gente para lá, tem bastante gente que aborda, e até às vezes dentro do cemitério eles passam pedindo a moedinha. E esses dias eu passei por uma situação difícil, que eu parei o carro e abaixei o vidro, estava olhando no meu celular, e a hora que eu vi, tinha uma cabeça do meu lado esquerdo, o rapaz adentrou com a cabeça dentro do meu carro, eu quase infartei, eu fiquei tremendo, tive que esperar para ligar o carro e sair do local. Então, é algo que a gente tem que estudar aqui, nós todos os vereadores, para uma melhor solução nesse sentido. Muito obrigada. Alguém mais deseja? Desejo, senhora. A palavra, vereadora Érica. Senhora presidente, esse assunto, por diversas vezes e por diversas gestões junto ao Executivo, tem sido discutido. A possibilidade de se fazer uma regulamentação, o que eu acho viável, como diz o vereador Newton, e a gente tem que separar o joio do trigo. As pessoas que fazem esse trabalho de forma correta e aqueles que se aproveitam, né? Então, não podemos aqui generalizar que todos estão numa condição de não olhar o carro, ou pedir antecipado, ou dar o valor já antecipado. Então, é uma colocação. Sei que teve um projeto da doutora Mayra, um projeto da vereadora Constância, e uma discussão também aqui que o entendimento, muitas vezes, de flanelinha, guardador de carro, que são diferentes. Flanelinha, pelo que eu entendi, é aquele que lava o para-brisa vamos dizer, na faixa de pedestres. Guardador de carro, aquele que pede para olhar seu carro, e acho que ficaria muito melhor realmente com a Prefeitura fazendo uma regulamentação referente a isso, da possibilidade de se continuar esse serviço, mas dentro de parâmetros legais. E aqui, não sei, o vereador Newton traz uma outra colocação de que, se houvesse algum acidente, poderia a Prefeitura responder por isso.
me é um pouco estranho, até vou pedir depois para conversar com o vereador Nilton, porque a partir do momento que se dá autorização, por exemplo, não passa a ser responsável por vamos dizer, um alvará de funcionamento de algum lugar, a prefeitura não passa a ser o responsável. Mas quero depois conversar com o vereador Nilton para entender essa outra colocação, que é uma coisa importante também para a gente poder avaliar os projetos quando vierem a esse plenário. Muito obrigada, senhor presidente. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Com a palavra o vereador Rafael. Boa tarde, presidente, nobres colegas, público presente. Mir, vou contribuir aqui com o meu pensamento, que a gente tem que olhar sempre pelos dois lados da moeda, como o pastor estava falando, vim acompanhando via educadora, rádio, e realmente ninguém aqui é a favor de proibir ou de restringir livre comércio sem problema. Mas a gente já paga tanto imposto, paga o IPVA, paga N impostos aqui. Área azul, muito bem colocado, e caro, né? Assim, eu fico pensando, você deixa o carro, mesmo regulamentado, vai se estipular um valor para toda a cidade para se cobrar? Porque realmente, como a vereadora Lu disse, nos clubes, bailes e shows à noite ou em lugares, já chega com o valor predestinado, R$10 no mínimo, e tem que pagar adiantado. E se não paga adiantado, não são todos, mas a gente fica preocupado de que aconteça alguma coisa com o veículo. Agora, esse dinheiro pago, vai ser arrecadado imposto em cima disso? Né? Que garantia eu vou ter se o meu carro estiver riscado ou quebrado? Muitas vezes a gente tem que pagar, às vezes, o flanelinha até durante o dia, quando vai na feira ou vai em outro lugar. Então, muitas vezes, além dos impostos, ainda a gente, para parar o carro num lugar que é público, então, quem vai ser o responsável se o meu carro estiver quebrado, ou minha moto quebrada, ou furtado? Uma vez que a prefeitura vai ajudar, vai fazer a regulamentação disso, então quero eu saber se nós vamos ter um recibo mediante a esse pagamento. Tinha que emitir uma nota, R$10, mas quantas pessoas estão ganhando dentro desse mercado informal? Qual que é o valor que se arrecada hoje na cidade com isso? Então, é uma coisa que a gente precisa também entender. Se a via é pública, a gente já paga imposto. Então, nós vamos regulamentar. O projeto é ótimo, para que não fique pessoas se fazendo de flanelinha, quando, na verdade, são pessoas que estão pegando dinheiro e caindo fora daquele local. Arrecada ali R$100, 50, R$100 e vai embora. O carro não está sendo olhado. E quem paga por isso? A legislação vai punir essa pessoa? Com a regulamentação, tende a diminuir ou acabar esse problema. Mas eu fico só pensando, nós vamos, teoricamente, ter que discutir o valor, o critério desse valor, né? Vai ser cobrado quanto? É justo? Não é justo? Não vamos, vai ser regulamentado, entendi. Mas e se acontecer algum dano ao patrimônio, ao carro, à moto? Quem arca com isso? Foi pago. Quando você para no estacionamento do shopping, tem a área do valet, custa mais caro, mas você tem um recibo. Se algo acontece no teu veículo, o estacionamento privado dentro do shopping, ele repara o dano. Agora, se cobra 10 ou cobra 100, mesmo assim está sendo pago. Essa é a única contribuição, vereador Mir. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 119. Requer informações ao Poder Executivo sobre a contribuição espontânea para os serviços de bombeiro. Vereador Mir do Lanche. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 120. Requer informações ao Poder Executivo sobre o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento no município de Limeira. Vereadora doutora Mayra Costa. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Bom, senhores vereadores, ao público que nos ouve e nos assiste, eu fiz esse requerimento em relação ao atendimento do CAPS, sabendo que houveram algumas modificações, inclusive no atendimento psiquiatra, alguns foram descentralizados, o psiquiatra for atender no bairro, houve mudança, ia ter contratação, uma psiquiatra que atendeu o concurso, depois ela pediu exoneração,
e sobre a questão da procura ao gabinete de algumas famílias em relação a determinadas medicações que antes eram usadas, né, com os pacientes, principalmente os pacientes psicóticos e principalmente esquizofrênico, e essa medicação, eram medicações que eram judicializadas pelo alto custo, né, o valor dessa medicação, e essas medicações iam ser proibidas, não iam poder usar, talvez houvesse processo administrativo em relação à indicação dessa medicação. Então, a preocupação desses familiares em relação aos pacientes em si, aqueles que estavam ajustados, estavam compensados com o uso de determinadas medicações, e da equipe que já vinha acompanhando esses pacientes há um certo tempo, e a equipe, de uma certa forma, ela foi descentralizada. Então, eu estou aqui questionando, fazendo alguns questionamentos, e também em relação se há fila de espera, qual a demanda mensal, porque o CAPS ele faz o atendimento, são 8 horas por dia, alguns pacientes ficam 4 horas, outros pacientes ficam os 2 períodos lá no CAPS. Então, uma relação é assim, como está atualmente o funcionamento desse atendimento no CAPS. Muito obrigada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 121, requer informações sobre instalação de ar-condicionado na Secretaria da Educação. Vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 122, 2018, requer informações sobre extensão de linha de ônibus para o residencial Rubi. Vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir? Senhora presidente. Com a palavra, vereadora Érica Tanque. Nobres colegas, na verdade, sabemos o quanto está demandando de tempo para que nosso requerimento venha a ser lido nesse plenário. E, se me lembro bem, é final de fevereiro que foi protocolado. Mas, sabendo disso, providenciei uma reunião junto com o Executivo, porque fui procurado pelas síndicas do Rubi, falando sobre o questionamento sobre linha de ônibus naquele residencial recém-entregue, tanto de linha normal dos coletivos, como também de os alunos, tanto da área municipal quanto da estadual, visto que estava com problema ainda os passes, lá já no começo do ano. Foi feita uma reunião junto com o prefeito municipal, junto com uma representante do Rubi, junto com o secretário também de Educação, o chefe de gabinete e também a parte da diretoria de ensino, referente a estes assuntos. E nesse requerimento, trato sobre a linha 11, que ainda não conseguimos levar, que desça até o início, a parte do Rubi, e sobre o reforço da linha 400, esse já ocorreu, e que peço até para a assessoria que verifique se o número colocado nos horários de pico tem atendido a população daquele residencial. Havia necessidade de se aumentar os carros no horário de pico, e isso foi feito pela Prefeitura. Então, aí somente continua válido a linha 11, que está sendo feito estudo na Prefeitura. É somente essa colocação, senhora presidente. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 123, requer informações ao Poder Executivo sobre o acesso às listas de espera para vagas de escolas públicas municipais e estaduais. Vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao... Desculpa. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssima presidente, exercício doutora Mayra, nobres pares e público que nos acompanha. Peço até desculpas pela demora na manifestação da palavra, é porque poucos minutos antes conversava com o vereador Cleiton acerca deste requerimento. Em virtude do passar do tempo, algumas mudanças aconteceram, né? Inclusive decisão da STF, que o vereador já tinha trazido para mim, e não está no plenário agora, mas reiterar a propositura do vereador Mir, que com certeza, em termos de projeto de lei, vai auxiliar bastante com relação a essa questão da transparência, para termos o controle e para sabermos exatamente como vai ficar a questão aí dos nomes,
pertinentes aí relacionados à fila única. Ainda tem alguns artigos para me inteirar de algumas coisas que o vereador Cleiton estava me passando, que foram publicados neste final de semana, que eu ainda não tomei conhecimento, mas apenas para colocar que este requerimento ele havia sido realizado em um tempo em que se levantou essa questão da fila única, começou-se essa discussão acerca das mudanças de procedimentos traduzidos pela gestão aí do prefeito Mário Botion com fulcro na secretaria do André. Algumas mudanças aconteceram, talvez até haja perda de objeto com relação a esse requerimento, mas por hora mantenho em virtude ainda das adequações relacionadas à decisão recente do STF. Obrigada. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra o vereador Estevão. Boa noite. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Gostaria, inclusive, de contribuir, vereadora Carolina, acerca desse requerimento, contribuir, na verdade, na questão de indagar, porque nós muito batemos na tecla com relação ao município, e eu vejo que na ementa do seu requerimento fala de escolas estaduais também. E é muito dúbia a questão da espera com relação aos estudantes da rede estadual. E por muitas vezes os munícipes recorrem a nós para saber da sua posição, para saber se existe uma fila, se existe transparência com relação às escolas estaduais. E nós ficamos assim de mãos atadas, porque de fato não tem. Isso daí geralmente está nas mãos da diretoria e dos professores que administram as vagas nas suas escolas. E assim, fica até difícil da gente passar um retorno para o munícipe, porque nós não temos acesso a essa informação, diferente até da Secretaria Municipal, que pelo menos lá, o número do protocolo, a posição pontual de cada um na fila, então ainda assim a gente consegue contribuir de alguma forma. Mas com relação aos alunos da rede estadual é muito difícil. Então, se você receber, claro, deverá receber informação acerca da fila de espera na rede estadual, eu vou com certeza me debruçar em cima desse assunto também, porque por várias vezes somos indagados, o pessoal desesperado com relação aos prazos, porque às vezes o aluno ele não tem a disponibilidade de transporte para ir a uma escola distante, ele fica aguardando a vaga em uma escola mais próxima da sua casa, mas ele também não pode deixar de ir na escola, porque senão dá evasão escolar. Então é uma situação muito delicada que ocorre, e o problema na rede estadual é que sempre se pede prazos, e esses prazos vão se estendendo, passa o carnaval e o aluno ele fica sem ali sem uma tranquilidade para poder se dedicar nos estudos. Então, de fato, é um assunto que nós devemos procurar nos aprofundar também na rede estadual, porque exigimos aqui na esfera municipal, mas os alunos da rede estadual precisam ser assistidos também. Uma parte, vereador, por gentileza. Acabou o tempo. Não, agradeço, de qualquer modo. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra o vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, vou ser breve para conceder até uma parte para a vereadora Carolina Pontes. Em relação à fila da creche, saiu no jornal de domingo, senhores vereadores, que o STF mantém a lei da fila única sem diferença. Na verdade, o município tinha pedido para que a lei fosse mantida a constitucionalidade dela na íntegra, mas o ministro do STF, eu acho que é o Marco Aurélio de Mello, ele manteve dizendo que o artigo 1º e o artigo 4º da lei continua inconstitucional. Então, quer dizer, a lei é mantida com esse ato de inconstitucionalidade, que eu acredito que foi até o vereador Zé Damix que entrou no Ministério Público pedindo a inconstitucionalidade do projeto. Então, só isso que eu queria salientar na lei da senhora. Então, quer dizer, a lei da fila única permanece, mas com esses dois artigos suprimidos.
Uma parte para a vereadora Carolina Pontes. Agradeço a parte, agradeço as considerações acerca da temática e de já ter observado em termos do requerimento, já antes, inclusive, de chegarmos a plenário, ao debate no plenário. E com relação também ao que o vereador Estevão tinha colocado, salientar que, em que pese os nossos gabinetes serem frequentemente procurados com relação às demandas das escolas de uma forma geral, é comum que o munícipe não saiba qual é a escola municipal, qual é a escola estadual. Muitas vezes, até pelo nome da escola, nós nos perguntamos se é a escola mantida pelo município ou pelo Estado, mas colocar que os critérios de admissibilidade na escola municipal para a escola estadual são diferentes. E para estadual pesa muito essa questão de localidade, de domicílio, para que se coloque o adolescente, o menor, frente à vaga, até por uma questão que realmente não pode ficar fora da escola. O ideal é que nenhum fique, mas ainda no centro infantil, no considerado creche, ainda que, entre aspas, é tolerável em virtude da lei. Agora, no estadual, não. Obrigada pela parte. Obrigada. Imagina. Então, acho assim, interessante até agradecer a fala do Estevão também, que eu penso da mesma forma, é difícil. O munícipe, independente se é estadual ou municipal, ele vem ao nosso gabinete, porque a escola está no município. E não cabe a nós, não compete a nós, infelizmente, mas que fica também uma dica para que nós possamos ir até os nossos deputados estaduais, como viu o doutor Marcelo fazendo semana passada, e levar também essas ideias para que possa implantar no município. Por enquanto, nós não temos ainda deputado estadual, mas acredito e tenho fé nisso que nós vamos ter na próxima gestão, mas enquanto não temos que procurar os nossos deputados para que haja essa transparência também nas escolas municipais. Entendo todo o regramento que a Carolina falou, questão de localidade, essas coisas, mas eu acredito que a gente, não só como vereador, também cobrar os nossos deputados para que nós possamos esclarecer para os nossos munícipes a transparência, não no município, quanto também no Estado. Obrigado, senhora presidente. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Xavier. Presidente, eu não me lembro. Nós temos acordado de hoje manter os 5 minutos e 3 minutos. Tinha ficado acordado ainda na sessão de hoje, mantermos ainda 5 e 3 minutos? Sim, que eu me lembre, sim, que ia fazer uma experiência para depois... Não era só na sessão anterior? Não, pelo que iríamos fazer uma experiência, se não me falha a memória, por um mês, que aí, dependendo dessa experiência, e poderia ou não haver mudança no regimento. Assim, se não me falhar a memória. Obrigado, presidente. Nada. Com a palavra, a vereadora Érica. Requerimento 124 requer informações ao Poder Executivo sobre um estudo de viabilidade para a implantação de uma passarela na MEF Professora Evangelina Mauro, no bairro Antônio Simonetti. Vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 125 requer informações ao Poder Executivo sobre redução do horário de atendimento de exames de raio-x no Hospital Humanitária. Vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 126 requer informações ao Poder Executivo sobre 2 câmeras de radares que notificaram e atuaram por infração de legislação de trânsito um munícipe. Vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir? Eu quero discutir. Com a palavra o vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, nobres pares, eu acho bem oportuno esse requerimento, visto que nós vimos aí que no radar da Luiz Pântano houve até uma falha de impressão. Então eu acho que, eu estava lendo aqui o requerimento, a pergunta número 1 é se a secretaria responsável pode encaminhar para o gabinete a foto que os munícipes solicitam. Então, assim, eu acho que os munícipes deveriam solicitar sempre e conferir sempre as multas, porque se houve uma falha numa digitação, eu acho que em um radar
eu acho que pode haver em vários outros radares. Então, é bem pertinente esse pedido. E eu gostaria que essa resposta chegasse até meu gabinete, vereadora Carol, porque eu vi também que você pergunta quanto tempo fica armazenado, tudo certinho, essas fotos. Então, eu acho interessante porque, para que não haja mais esse problema em relação a multas que nós vimos aí, que o pessoal da SECAP lá sofreu e sofreu bastante. Mas, graças a Deus, o Adir, à frente da associação, lutou e conseguiu uma mudança, né, em relação, descobriu que houve a falha. Mas que fique claro, né, que todos que se sentirem lesados, eu acho interessante essas fotos ficarem armazenadas, conferir a multa, por conta que descobrimos que pode haver falhas, principalmente agora. Eu fiquei muito atento em relação que houve falha na digitação. Se fosse uma falha de sistema, uma falha, aí eu até ficaria, até porque se corrige o sistema, pronto, corrige. Agora, falha na digitação, fiquei até preocupado em questão das multas em relação a isso. Achei pertinente, muito bacana esse requerimento e vou aguardar a resposta para que eu também possa fazer tirar as minhas dúvidas em relação às multas. Obrigado, senhora presidente. Algum vereador deseja discutir? Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Antes de tudo, gostaria de fazer as saudações ao vereador de Piracicaba, do meu partido, PSDB, o vereador Pedro Kawai, que está aqui acompanhando a sessão. Quem sabe nosso futuro deputado federal aqui da região, substituindo o Mendes Tame, que saiu do PSDB lá daquela região, na verdade, meu colega correligionário, vereador. E gostaria de fazer aqui as colocações acerca desse requerimento específico, vereador Cleiton. Entendi a sua preocupação e disponibilizarei toda a resposta deste requerimento, mas este caso específico foi de um munícipe que procurou o gabinete em virtude de não ter conseguido uma resposta que fosse adequada e plausível com relação ao que fora solicitado. Inclusive, no objeto do requerimento, no anexo, tem aí as fotos que ele trouxe, do qual ele teve problema, questionou, não obteve respostas satisfatórias. E, por essa razão, vamos nos valer desses nossos instrumentos para tentar conseguir uma questão. Mas este caso específico foi pontual, não tenho problema nenhum em disponibilizar, até porque as respostas são públicas, mas foi algo até que pedi para que a minha assessoria levantasse se houve reiteradas manifestações acerca daquela região ou reiterados problemas de natureza semelhante, mas ao que me parece, numa primeira análise, em um primeiro momento, a única queixa neste ponto, com estes dados, que não foi exatamente com relação a uma digitação, foi algo pontual mesmo, até trazido pelo munícipe, foi neste caso. Nada impede que apareçam outros. A parte concedida, vereador, claro. Só para lembrar também, vereadora Carol, nós tivemos um caso na SECAP em que o munícipe alega que o carro dele, no horário da multa, estava na garagem. Inclusive, ele tem a filmagem da garagem dele, que tem uma câmera de segurança interna, e ele mostra. Então, por isso que é interessante também, questão que você pergunta, a média de tempo das fotos armazenadas, é para isso, para que o munícipe tenha acesso também lá, porque ele alega que o carro dele, inclusive ele trouxe aqui na comissão de obras que estava vendo isso, ele trouxe a foto do carro dentro da garagem no horário da multa. Então, assim, é por isso que é bacana a gente saber como funciona o sistema para a gente dar a resposta para esse município, apesar de ser um caso pontual. Obrigado, vereador. Eu que agradeço pela colocação, vereador, e com certeza estará disponível a resposta desse requerimento acerca do caso. Obrigada, presidente. Algum vereador deseja discutir, senhora presidente? Com a palavra, a vereadora Érica Tan. Senhora presidente, também quero cumprimentar o amigo vereador Pedro, que fui apresentada logo no início do meu mandato e com quem tenho trocado muitas figurinhas. Um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Quanto ao requerimento, acho extremamente oportuno a colocação e, conforme seguindo junto com a comissão, o caso que aconteceu na região da SECAP, pelo que pude levantar,
Há a possibilidade, sim, de se pedir essas fotos, o próprio munícipe, e se chama a foto ampliada, onde se pode ter dados muito maiores do que a colocada na multa em si. Então, essa foto ampliada, segundo falei com o secretário e com o técnico também que esteve lá do Imetro, há a possibilidade, sim, isso fica armazenado, não sei dizer quanto, mas existe a possibilidade, sim. O importante é a gente saber que, se me recordo bem, acho que é esse o nome, foto ampliada, que a gente tem que pedir na própria Secretaria de Mobilidade. Muito obrigada, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Desejo discutir. Com a palavra o vereador Estevão. Apenas, inclusive, para contribuir com o requerimento, eu acho que seria interessante também não só a foto, mas bem como os detalhes do arquivo digital que ele gera, né? Porque ali nos detalhes você tem a data de criação do arquivo, data de modificação, se isso aconteceu, você tem todos os dados, inclusive, então, poderia ser objeto de mais uma pergunta, mais um requerimento aí, se há disponibilidade de se conhecer a origem do arquivo criado e seus detalhes, como tamanho, como data de criação, data de modificação, se isso ocorreu, data de acesso. Então, diversos outros dados podem ser obtidos através das informações do arquivo que é gerado. Isso não é uma parte. Claro. Você poderia dar uma explicação, tendo em vista que Vossa Excelência até a área aí da parte de computação, o erro de digitação, a que ponto acomete, teve digitação? Vossa Excelência tem conhecimento disso? Vereador, seria o caso de conhecer o sistema em que essa multa é gerada, né? Há sistemas que isso daí é feito automaticamente e você não tem manipulação nenhuma de nenhum usuário. Mas, pelo que me parece, este é um sistema que há, sim, a manipulação de um usuário, visto que essas multas elas devem ser enviadas para a Prodesp. E a Prodesp, o sistema Prodesp, inclusive, tivemos conversando sobre o sistema Prodesp, ele ainda é muito... vamos dizer assim, rudimentar, e ele tem que ser digitado. O sistema da Prodesp, que é o sistema estadual, você deve incluir as informações sendo digitadas manualmente mesmo. Então, pode sim haver o erro, né, por conta da pessoa que faz a digitação. Obrigado, presidente. Algum vereador, outro vereador deseja discutir? Com a palavra o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Boa tarde ao vereador Pedro, lá de Piracicaba, que está hoje nos acompanhando aqui na sessão. Só para poder lembrar também que a comissão ainda está estudando esse assunto da questão de radares da Luiz Pântano, né? Inclusive, há um processo dentro da Câmara Municipal, da Comissão de Transporte, o qual a colega Caroline Pontes é relatora, se eu não estou enganado do assunto. Inclusive, a comissão fez a solicitação junto com a associação para que as multas da época de setembro a dezembro pudessem ser também canceladas, visto que havia falhas, né? E nós ainda estamos aguardando o retorno desse processo para poder verificar se essas atitudes foram tomadas por parte da Secretaria de Mobilidade ou se cada munícipe terá que entrar com uma ação individualmente pedindo o cancelamento, que particularmente eu não acho justo, né? Se foi cancelado de dezembro a fevereiro, num pacote, foi constatado que também no período de setembro a dezembro houve também uma falha, né? Então eu gostaria até de pedir para que nós da comissão de obras ficássemos atentos a esse assunto, porque o assunto ainda não está encerrado. Uma parte, pois não, vereadora. Só uma curiosidade importante, e que eu acho que é bastante pertinente ao caso, pelo tempo não temos essa percepção, mas quando esse requerimento ele foi escrito, o debate
frente à SECAP não tinha começado. Por essa razão, inclusive, que eu não pedi via comissão. Porque pelo respeito que eu tenho às comissões, inclusive, com o trâmite aberto, eu não teria entrado com o requerimento, porque ele é pertinente, eu pediria juntada. E eu acho que até fica o registro aqui, que a resposta desse requerimento pode ser juntada, embora sejam endereços diferentes, ela pode ser juntada, juntada junto é complicado, né? Mas juntada aos autos relacionados ao processo do radar da SECAP. Mas registra-se. Quando ele foi realizado, quando houve a propositura, não tinha ainda esse problema da SECAP que tinha se evidenciado, né? Talvez já existisse, mas... Aproveitando o requerimento, vereadora, a senhora sabe me dizer se a munícipe fez essa solicitação junto à prefeitura, não protocolo, só verbal. Né? É interessante a população saber que ela tem direito, né, a solicitar essas informações junto à prefeitura, desde que faça o protocolo lá na Secretaria de Mobilidade. Obrigado, senhor presidente.